A água, ela é um recurso natural abundante e bastante essencial para a existência da vida na Terra, né? O planeta Terra, em específico, ele é constituído por uma extensa massa de água, que ele corresponde ao que a gente conhece como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, a água ela também compõe uma grande parte do nosso corpo, que permite nos pensar que falar de água é também falar de sobrevivência. Essa substância ela é utilizada tanto em atividades essenciais ao ser humano, como também na produção agrícola e também usada como solvente universal. Ela era considerada, né, um recurso inesgotável, porém, desde que ela foi considerada um símbolo de riqueza, por ter sido transformada em uma mercadoria, ela passou também a ser sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício da sua distribuição também são também os responsáveis por criar esses conflitos em várias regiões do mundo. A preocupação com a disponibilidade dessa água ela é uma pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. No que diz respeito ao nosso planeta, de uma forma mais abrangente assim, né, o planeta Terra ele é inundado de água, formando uma hidrosfera, que compreende os oceanos, mares e as águas continentais. Aproximadamente aí, 71% da superfície terrestre ela é coberta por água, que totaliza mais ou menos 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Ela também é considerada o único planeta que ele apresenta água em todos os seus estados físicos, gasoso, líquido e sólido. Porém, de toda a água que ela é disponível no planeta, mais de 90% é de água salgada e apenas 2,5% que é de água doce. A água doce que está disponível no planeta, ela não se apresenta de uma forma distribuída uniformemente, que ela varia segundo a presença de ecossistemas nas diferentes regiões. A água doce ela pode ser encontrada tanto em geleiras, nas neves, águas subterrâneas, solos, rios. E os países que eles mais concentram água doce no mundo é a Rússia, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo e a China, onde esses países juntos, eles correspondem a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. De acordo também com os dados da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, o continente com maior concentração de água doce é a América. Só a América ela detém cerca de quase 40%, que segue pelo continente asiático, e o continente com o menor volume de água doce é a Oceania, que concentra apenas 3,9% da água disponível. A África, pela sua dimensão, ela é um dos continentes que sofre com a falta de água, porque a dimensão dela é muito grande, é um continente muito grande. Em todo o seu território, ele tem apenas 9,7% da água doce do mundo. Já o Brasil, ele é um país bastante abundante em recursos hídricos. Ele representa cerca de 12% do total mundial. Porém, a distribuição no Brasil não é uniforme no território. Também, segundo a ANA, a água doce distribuída nas regiões brasileiras... Pode passar, Sabrina. Sabrina, passa o slide. Desse jeito, né? Região Norte, região Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste e região Nordeste. Existe aí um contraste visível entre a distribuição da água no Brasil e a distribuição populacional. Por exemplo, a região Norte, que detém o maior volume de água doce no país, que a gente pode ver ali que é 68%, é a região com menor densidade demográfica, ou seja, é uma das regiões que é menos povoada no país. E já com apenas 7% da população. Já a região Sudeste, que é a mais populada, que detém 42% da população, ela tem apenas 6% da disponibilidade dos recursos hídricos. Já em relação ao desperdício da água, o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele desperdiça entre 20% a 60% de toda a água destinada ao consumo ao longo da sua distribuição. E os hábitos brasileiros, em geral, eles também não favorecem muito a economia de água.
já que uma boa parte dessa substância ela é desperdiçada, tanto no uso pessoal ou em atividade de limpeza. Em um rápido acesso ao Google, a gente encontra que quase 40% da água potável no Brasil ela é desperdiçada. Isso foi feito em um estudo do Instituto Trata, que isso seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano. Isso só de perdas advindas do sistema de saneamento no Brasil, que é muito precário. Ou seja, as águas se perdem antes mesmo de chegar até a população. E que também tem as grandes empresas, desmatamento, poluição, que ajudam a desequilibrar o ciclo da água e que vem a se tornar um problema. Já sobre o ciclo hidrológico. O ciclo da água, ele é responsável pela reposição dessa água doce no mundo. E ele corresponde ao movimento da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. E ao longo dessa circulação, a água ela se apresenta em todos os estados físicos. Esse ciclo ele ocorre da seguinte maneira. Não dá para dizer ao certo onde que ele se inicia, mas para fim de didático a gente vai colocar como se ele começasse pela parte da evaporação. Na evaporação, quando a água ela recebe o calor do sol, a água enchente na Terra ela passa pelo processo de evaporação e ela muda o seu estado do líquido para o gasoso. Há também a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas, que é a evapotranspiração. Mas a maior parte da água que entra nesse ciclo da evaporação, que é cerca de 90%, ela vem dos lagos, rios e oceanos. 90% desses lugares e 80%, 87% desses 90% é só dos oceanos. Aí essa segunda fase, que é a condensação, que é quando o vapor sobe, levado por correntes de ar, e ele esfria e condensa, ou seja, ele se transforma em líquido de novo e forma as nuvens, que nada mais são do que um conjunto de partículas, né, de água, e pode estar em estado líquido ou sólido, gelo. Aí vem a precipitação, que no caso são as chuvas. Chega uma hora, né, que essas gotas elas vão se juntando e elas se transformam em gotas cada vez mais maiores e as nuvens ficam carregadas. Em razão da gravidade, essas gotas caem em forma de chuva. Pode ocorrer também abaixo das nuvens está frio, né, abaixo de 0 km. Nesse caso, em vez de chuva, a gente tem cristais de gelo, que é quando neva. Aí vem o retorno dessa água à superfície. A água que cai em chuva ou neve, ela retorna aos continentes ou aos reservatórios, de onde ela evaporou, né, que são os lagos, os rios e oceanos. A maior parte dessa precipitação, cerca de 78% da água que retorna, ela ocorre sobre os oceanos. E a porção da água que ela cai sobre os continentes, ela pode ocorrer sobre um terreno até áreas mais baixas, fluindo em direção aos rios, que a gente chama de escoamento, e penetrar no solo. Também dá-se o nome de aquíferos a esses grandes depósitos subterrâneos de água, que são formados por esse processo da infiltração, que é quando a água penetra no solo. E eles também liberam água, seja para alimentar os rios, os lagos, ou na formação de nascentes. Que esse processo é conhecido como descarga de aquífero. Agora, qual a importância desse ciclo da água na Terra, né? O ciclo ele é bastante fundamental para a manutenção da vida da Terra, porque, em primeiro lugar, o ciclo da água ele é importante porque ele distribui a água pelas diversas regiões do planeta. Sem um ciclo da água não haveria chuvas, que são essenciais para as plantações, para a qualidade do ar e para o reabastecimento desses reservatórios. E tudo isso tem a ver com um aspecto fundamental do ciclo da água, que é a reciclagem, no caso, a reciclagem da água. A água é um recurso finito. Toda a água que a gente usa já está aqui há muitos anos atrás da nossa existência. E aí vem como o ser humano interfere nesse ciclo, né? Na interferência humana nesse ciclo da água. Algumas atividades, elas podem vir desregular o ciclo da água. Uma das maiores ameaças para esse bom funcionamento
é o desmatamento, porque a transpiração das folhas ela é responsável por uma grande parte da umidade da atmosfera. E essa umidade, é ela que produz as nuvens de chuva. E costumamos dizer, né, que as florestas, como a Amazônia, devido à enorme capacidade dela de transpiração, ela produz uma espécie de rios voadores, que são massas de ar cheias de vapor de água. E elas são responsáveis pelos ciclos das chuvas em determinadas regiões. No caso do Brasil, o ciclo das chuvas no centro-oeste e no sudeste, até o sul do Brasil, eles dependem da preservação da floresta amazônica. O uso da água no Brasil e no mundo, a maior parte da água doce no mundo, cerca de 70%, ela é utilizada para irrigação e outros fins no setor da agricultura. A indústria ela utiliza cerca de 22% da água e o uso doméstico 8% em países industrializados. Esse quadro ele muda um pouco, porque com mais água alocada na indústria, mesmo na agricultura, no Brasil, por exemplo, a gente utiliza 72% da água para a agricultura, 9% de hidratação animal, 6% na indústria. Tratando especificamente da indústria, a água é um insumo fundamental para vários fins da matéria-prima, na geração de vapor, em sistemas de refrigeração e climatização, para limpeza de áreas, fins sanitários, essas coisas. Nesse índice de risco de escassez de água, a gente tem comparação do mundo e no nosso país, né, que no caso é o Brasil. Pode passar. Pronto, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo e eu vou ficar com a parte sobre passar um panorama do cenário dos recursos hídricos, tanto mundial como estadual. E pode até parar de compartilhar, Sabrina, porque o Kevin está compartilhando. Já deu certo aqui. Pronto, para começar, eu acho importante retomar essa, essa questão sobre a quantidade de água no planeta. Basicamente, vamos começar com três perguntas. A água é um recurso natural abundante? Ela é distribuída de forma igual? E ela é de fácil acesso a todos? Bem, para começar, até já uma parte que já foi falada pela Tainara, apesar de 70% do planeta da superfície do planeta ser coberto por água, apenas 0,5% de toda essa água é, está disponível, é água doce para utilizada para consumo humano. E a grande maioria delas se encontra em aquíferos, então reservas subterrâneas, que é difícil de acesso humano. Então, para começar a responder a primeira pergunta, sim, é abundante, porém não está prontamente disponível para acesso humano. Pode passar. E com isso, eu enviei a segunda pergunta sobre a sua distribuição. Como a Tanera também já falou, a distribuição da água no nível mundial, ela não é igual, já que 60% de água doce perceber por um mapa ao lado, em que ele indica o índice de disponibilidade de água. E há grandes disparidades, enquanto alguns países têm uma quantidade avassaladora de recursos hídricos, alguns outros estão quase em escassez. Então, pode passar. Ou seja, o planeta tem água em abundância, mas ela não está prontamente disponível. Sua distribuição é desigual e assegurar o acesso à água de qualidade para todos os fins humanos implica custos altos. Aliado a essa disposição não igual no nível mundial, alguns países estão em níveis altíssimos e risco altíssimo de escassez, como a gente pode perceber no mapa ao lado, como o norte da África, Irã, Índia, China, os Estados Unidos, encontrando uma situação alarmante de risco de escassez justamente pelo uso descontrolado das suas reservas ou por já ter uma quantidade muito pouca de recursos hídricos. Pode passar. Bem, um ponto importante que a gente tem que conversar é sobre a água subterrânea, já que ela representa 97% de toda a água disponível no mundo. A grande importância dela se dá pela sobrevivência de grande parte da população. A gente tem como exemplos a Arábia Saudita, Malta e Dinamarca, elas usam exclusivamente águas subterrâneas para o consumo da sua população. E alguns outros países como Alemanha, Áustria, Bélgica, França,
quase mais de 2/3 da água utilizada para o consumo da população também utilizam água subterrânea. Então a gente percebe a grande importância que elas têm para a sobrevivência da população mundial. Outro ponto importante é que ela sustenta diversos sistemas aquáticos, como os rios, mangues, e o fluxo das águas subterrâneas impede o ingresso da água salgada marinha no continente, o que consequentemente impede a salinização de aquíferos costeiros. Pode passar. Bem, a gente percebe que as águas subterrâneas, ela tem para alguns países, ela tem um uso muito descontrolado, e aliado à sua contaminação, ela pode colocar em risco a sustentabilidade desses aquíferos. Foi feita uma pesquisa e foi relatado que dos 37 aquíferos de grande importância mundial, 21 já se encontram em estresse hídrico, justamente por esse uso descontrolado. A gente pode perceber nesse mapa ao lado que os aquíferos com maiores problemas estão situados em regiões com elevados índices populacional e pobreza. A gente pode citar, a bacia aquífera dos hindus, que pega parte da Índia, Paquistão e China, em que ela já está com nível baixíssimo de água. A gente pode também o norte da África, também está com nível baixíssimo. Toda a bacia do aquífero árabe também, ela é considerada o mais crítico de todos, porque ela tem que suprimir uma demanda de 60 milhões de pessoas. E não só esses países, também há países desenvolvidos que também usam demais as reservas subterrâneas, como os Estados Unidos. No aquífero do Vale Central da Califórnia, há uma grande demanda para uso agrícola. Então, a maior parte, toda a água utilizada para a agricultura da Califórnia e 25% dos Estados Unidos é utilizando esse aquífero. Então, está demandando também uma quantidade muito alta dessa reserva subterrânea. Pode passar. Trazendo agora para o cenário nacional, a gente considera que o Brasil é um país privilegiado, como até a Tainara já falou, porque ele dispõe da maior quantidade de água no mundo, cerca de 12% do total mundial, se concentra no Brasil. No entanto, a dinâmica que deixa as coisas mais difíceis é porque, se a gente for comparar a densidade demográfica, que não está nesse mapa da esquerda, com a disponibilidade hídrica, que não está no lado da direita, a gente percebe que justamente as áreas que há uma grande disponibilidade hídrica, há uma pouca densidade demográfica. Como até a Tainara também já falou, no norte, em que ele representa 68% dos recursos hídricos, apenas 6 ou 7% da população é situada nessa região. Enquanto no Sudeste, que é a região mais populosa, com 43% da população brasileira, há só 6% de recursos hídricos. Então, essa dinâmica que torna as coisas mais difíceis para fazer uma boa gestão no nosso país. Outro ponto que a gente tem que destacar é se a gente olhar para o Nordeste, no mapa da esquerda, se a gente olhar para o Nordeste, ele possui a mesma situação com a do Sudeste, em que há uma densidade demográfica alta e uma disponibilidade hídrica muito baixa, muito baixa. E há outro fator que torna essa região uma região de atenção especial, o que eu vou falar no próximo slide. Pode passar. Pronto. Por quê? O Nordeste, quase 88% da região do Nordeste, ela é semiárida. O que isso implica? Basicamente, basicamente chuvas espacialmente mal distribuídas, grandes períodos de estiagem, solos pouco, pouco expressivos. Isso torna a questão da gestão ambiental no Nordeste muito mais complexa e difícil. Justamente, e por causa disso, os órgãos gestores tentam contornar a situação com o quê? Com açudes. O açudes é a principal saída, a principal solução que foi utilizada até agora para contornar essa situação da nossa complexidade hídrica. Como a gente pode perceber no mapa da direita, essas representações vermelhas são os açudes que foram construídos na nossa região. E outra saída também utilizada pelos gestores hídricos foi a perfuração de poços. A gente percebe que ao passar dos anos, o número de poços perfurados aumentou drasticamente, justamente para tentar contornar a nossa situação. Pode passar. E no Ceará, como ela está nessa parte territorial semiárida, também não é diferente. A gente pode perceber que a nossa região é dividida em 12 bacias hidrográficas, e como a gente percebe, retirado um mapa retirado da FUNSEMI, a gente percebe que o volume de quase todas as bacias estão num nível alarmante. A gente pode perceber pela região azulzinha é o volume de água, e de quase todas o percentual está muito baixo, o que também o que mostra como a situação está alarmante. Pode passar.
Só um minuto. Sobre os desafios que a gente enfrenta nessa parte. A falta de manejo adequado e o uso sustentável dos recursos naturais, eles contribuem bastante para a escassez de água tanto no Brasil quanto no mundo. E por isso, para garantir o acesso a essa água de qualidade para toda a população brasileira, um desses principais desafios é o poder público, visto que é um bem natural, né? E é um dos mais das sinais que não subsidirá as mudanças climáticas e as intervenções humanas no meio ambiente. Em diversas regiões do mundo, já é possível perceber diferentes impactos, como o desaparecimento de rios, nascentes, a escassez e poluição das águas. Por isso, é fundamental que toda a sociedade ela mude o seu comportamento e a relação acerca desses recursos naturais. Pode passar. As principais causas, por exemplo, a ação humana ela é a principal e também as responsáveis pelas alterações nessa disponibilidade da água e no regime da chuva no país. Mas alguns fenômenos naturais eles também contribuem para acentuar esse problema. O uso inadequado do solo, que existem especialistas que afirmam que um dos principais motivos para a escassez da água no Brasil é o uso inadequado do solo. No Centro-Oeste, por exemplo, eles estão concentrados os rios e as nascentes mais importantes do país devido à localização no Planalto Central. A região ela é conhecida já como berço das águas e tem como bioma o Cerrado. Esse tipo de vegetação ele ocupa mais de 20% desse território e é uma das principais áreas de expansão da agropecuária. A agropecuária ela é uma das atividades que mais utiliza água, utiliza cerca de 70% de toda a água consumida no país. O avanço da fronteira agrícola ele causa várias consequências para o cerrado. Hoje a região ela já tem quase metade de sua área totalmente devastada, acabada. E o resultado da ausência dessa vegetação nativa para proteger o solo, ele já é percebido, especialmente na redução da vazão dos rios e na escassez de água para o abastecimento humano. O desmatamento na Amazônia. A Amazônia ela é muito importante, né, por esse regime de chuvas na região sudeste, no sul, no centro-oeste. Os ventos alises que eles vêm da região equatorial do Oceano Atlântico, eles costumam trazer essa umidade do oceano. Quando essa umidade ela chega na Amazônia, ela se precipita em forma de chuva, que hidrata o solo e é absorvida pelas raízes profundas das árvores, né? Essas árvores, elas são responsáveis por drenar a umidade, também por meio da transpiração, que eu já tinha falado antes, elas devolvem para o ar, através da evapotranspiração. Assim, o ciclo da umidade, a chuva que se repete e são levados pelos ventos para outras regiões do país. Com a intensificação desse desmatamento, a floresta ela acaba perdendo a capacidade de manutenção dessa umidade atmosférica e esse ciclo ele chega a ser interrompido. Mais na frente a gente vai mostrar um vídeo que ele exemplifica bem o que acontece aqui. O aquecimento global. O ciclo hidrológico na Terra ele é diretamente associado a todas as mudanças da temperatura na atmosfera e também no balanço da radiação. Ele que é responsável também por distribuir continuamente a água dos oceanos para a atmosfera e para os rios e para lagos. Quando esse ciclo se altera, há um aumento nos níveis de vapor da água na atmosfera, o que torna a disponibilidade desse recurso menos previsível. E ocorre porque essa evaporação aumenta, que causa alteração na umidade do solo, no escoamento, no regime de chuvas e com consequência na disponibilidade da água para o consumo humano. Alguns locais eles podem enfrentar chuvas torrenciais devido a isso, ao passo que outras regiões elas podem passar por estiagens secas severas. No Brasil, por exemplo, a redução de chuvas, em decorrência desse fator, ela é sentida principalmente nas áreas continentais, no Nordeste brasileiro ou na região central. Atualmente é preciso... Atualmente a principal causa desse aquecimento global são as emissões da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, e em razão ao desmatamento. O Brasil é considerado o maior emissor de gases de efeito estufa.
Na região central do país, a temperatura média já aumenta muito, o que traz vários impactos ambientais, econômicos, sociais e redução também significativa de chuvas, que acabam, consequentemente, impactando na produtividade agrícola do local. E também tem os fenômenos naturais, que são como o Laninha, El Niño, que também impactam no regime de chuvas no país. Ambos eles interferem na temperatura da superfície das águas do oceano e acaba gerando uma série de mudanças importantes nos padrões de precipitação e na temperatura do planeta. Pode passar. Agora a gente vai passar esse vídeo que ele basicamente explica bem isso que a gente acabou de falar. Toda a água da Terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com o lixo é fundamental. Jogar na rua nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as legislações. Bom, os marcos legais básicos referentes ao uso da água no Brasil são o Código de Águas, estabelecido pelo Decreto Federal 24.643 de 1934, que foi a primeira norma legal
a tratar do aproveitamento industrial das águas no país, principalmente no que diz respeito à exploração da energia hidráulica. A Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.433 de 1997. Pode passar, Sam. Não, volta aí só um pouquinho. Falar mais uma coisinha. Bom, o Código de Águas de 1934, ele inicia um trabalho de mudança de conceitos relativos ao uso e à propriedade da água, visando proteger a qualidade das águas, porém, como eu já falei antes, ele era mais voltado ao setor hidrelétrico. E o Código de Águas, ele já assegurava o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as primeiras necessidades da vida, permitindo a todos usar de quaisquer águas públicas, conformando-se com os regulamentos administrativos. E aí foi a partir da Constituição de 1998 e mais tarde a Lei de 1997 que houve o reconhecimento da necessidade de proteger as águas dentro da estrutura global ambiental. Pode passar, Sabe? Em 8 de janeiro de 1997, foi criada a Lei número 9.433, mais conhecida como a Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela surgiu em um contexto em que a água se tornava cada vez mais escassa, e com essa preocupação de que a sua distribuição seja equitativa. E aí nós temos um print da lei que está disponível no site do governo, e aí ela vai estabelecer as diretrizes, os objetivos, os fundamentos e etc. Pode passar, Sabe? Bom, a Política Nacional de Recursos Hídricos, no artigo 1, estabelece que ela baseia-se nos seguintes fundamentos. A água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve ser de forma a proporcionar seus usos múltiplos, né, que seria para abastecimento, energia, irrigação, indústria, etc. Pode passar. Bom, a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E esta gestão dos recursos hídricos deve se dar de forma descentralizada, com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Pode passar, sim. Em seguida, o artigo 2º estabelece os objetivos dessa política, que são assegurar a disponibilidade de água de qualidade à atual e às futuras gerações, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vista ao desenvolvimento sustentável, a preservação e a defesa contra os eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Pode passar, Sabrina. Entre suas principais diretrizes de ação estão a gestão dos recursos hídricos e sua adequação às diversidades do Brasil, a integração dos recursos hídricos junto à gestão ambiental, a do uso do solo e a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, a articulação do planejamento de recursos hídricos
com o dos outros setores, usuários e o planejamento de diferentes níveis federativos. Pode passar, sabe? O artigo 5 estabelece os instrumentos que devem ser utilizados para viabilizar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são os planos de recursos hídricos, que consistem em documentos que consolidam o processo de planejamento prévio da utilização, preservação e recuperação desses recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes. Esse enquadramento de corpos de água, ele estabelece o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo, e ele busca assegurar as águas de qualidade compatível com os usos mais exigentes, a quem forem destinadas. E também a diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Outorga de direito de uso da água, que é como meio de assegurar e controlar os direitos de usos desses recursos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, tendo o meio de reconhecer o valor econômico desse recurso e incentivar a racionalização do seu uso, e a compensação a municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Pode passar, Sabrina. E nós temos a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, é o responsável na esfera federal por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, apoiando os Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, bem como os respectivos comitês de bacias hidrográficas, no sentido de fornecer subsídio técnico na implantação desta política. Em seguida, a gente vai ver um vídeo que resume um pouco dessa legislação que eu falei, da Lei das Águas. Pode passar, Sabrina. A Lei das Águas do Brasil. O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRE é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os comitês de bacias, as agências de águas e secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas: criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Todos conseguem me escutar? Sim. Sim. Pronto, então vamos dar continuidade, né? Eu acho que todo mundo pôde perceber o quanto a água é importante e que as leis, as legislações que nós temos também são instrumentos muito importantes de gestão dessa água, um dos mecanismos com o qual a gente pode estar melhorando, fazendo uma distribuição adequada, para que a gente possa estar cuidando também. E a gente pôde perceber também que, por mais que a gente escolha falar sobre a temática água, é impossível falar de um recurso natural tão importante sem fazer a ligação com os demais recursos naturais também, né? Porque, como a gente pôde ver, que a Tainara explicou também, tudo faz parte do ciclo. Então, uma coisa vai depender da outra, a qualidade de uma coisa vai estar interferindo na outra, e é por isso que a gente achou muito importante a gente falar um pouco sobre a educação ambiental e a importância dela tanto para a comunidade como para as instituições educacionais. E eu trouxe aqui para vocês um pouco do contexto histórico da educação ambiental, né, como foi os primeiros passos dela aqui no Brasil. E iniciou no ano de 1973, com a criação da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Em seguida, no ano de 1981, nós tivemos a criação da Lei de número 6.938, que é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, que ela é muito importante e vai estar também trazendo diretrizes gerais, objetivos e alguns instrumentos para estar ajudando também na preservação, conservação do nosso meio ambiente. No ano de 1988, nós tivemos a criação da Constituição Federal Brasileira, e algo bem curioso e algo de se orgulhar é que o Brasil ele foi o primeiro país a ter um capítulo exclusivo para tratar sobre o meio ambiente. E, pelo menos para o pessoal, né, que cursa Engenharia Ambiental e Sanitária na UFC, eu acho que já tem praticamente esse artigo 225 decorado, e quem trabalha também com o meio ambiente, né, onde diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que a gente pode perceber que não é uma função exclusiva do governo de estar cuidando desse bem tão importante, até porque ele é de uso comum, cabe a nós também, como indivíduos, cidadãos, seres humanos, estarmos cuidando e preservando também esse recurso tão rico e importante para a nossa sobrevivência, né? No ano de 1992, o Brasil sediou a Rio 92, onde também, durante esse evento, foi estabelecido, não sei se vocês têm conhecimento, já ouviram falar,
a Agenda 21, onde essa Agenda 21 ela estabelece algumas metas para serem atingidas. E no ano de 1999, a gente teve a criação da Lei número 9.795, que é a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, uma das mais importantes. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, ela vai trazer os conceitos iniciais do que seja essa educação ambiental. E ela vai dizer o seguinte: são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, elas constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitude e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A gente vê que está bem ligado com aquele artigo 225 que eu acabei de ler para vocês. E a educação ambiental, ela é um componente que é essencial e permanente também da educação nacional, né? E ela deve estar presente de uma forma bem articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. E o que seria isso? No processo educativo de caráter formal, é aquele que é desenvolvido no âmbito escolar, ele está presente na grade curricular. Ele está estabelecido ali como sendo um conhecimento que precisa ser dado dentro das disciplinas no meio escolar. E já o de caráter não formal são aquelas ações e práticas educativas que estão voltadas à sensibilização da coletividade e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Aí eu venho fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem estar ligando o microfone, ou vocês podem também estar falando no chat, que o pessoal fala. Na escola, quais dos dois tipos de educação ambiental a gente deve desenvolver? Então, nas escolas, o correto é que seja usado os dois tipos de processo educativo. Tanto aquele teórico, que é visto dentro de sala de aula, onde a gente tem um conteúdo ali, tem um conhecimento que é repassado, como também é muito importante nesse processo de educação ambiental, educar a criança, o cidadão, ambientalmente, né? É muito importante que haja práticas. É muito bom que essas pessoas, esses alunos, eles consigam estar fazendo a aplicação do conhecimento teórico que foi visto, eles consigam aplicar na prática. Por quê? Porque esse processo, ele ajuda na fixação do conhecimento, além também de estar sensibilizando um pouco mais e trazendo esse sentimento de pertencimento. Algo que está sendo muito bem visto já há algum tempo e que está tendo resultados muito bons. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o conceito da pedagogia da alternância. O que essa pedagogia da alternância traz? É justamente isso que eu estava falando. É você ver o conteúdo, ver a teoria, mas também colocar essa teoria em prática e fazer com que esse conhecimento atinja não somente a comunidade escolar, a instituição, mas que venha impactar toda a comunidade ao redor em que aquela pessoa está inserida, onde aquela escola está inserida. Então, a educação ambiental, ela deve ter como objetivo, como eu estava dizendo, né, conscientizar as pessoas com relação aos problemas ambientais e também transformar os comportamentos e hábitos dessas pessoas individualmente. É fazer com que as pessoas tenham uma nova visão de vida, mude os seus hábitos, incorpore isso no dia a dia delas, sem que isso se torne um fardo, algo trabalhoso. Bom, sobre a educação ambiental versus a educação tradicional.
o que é que difere a educação ambiental da educação tradicional? Na educação ambiental, ela capacita a pessoa, o cidadão, de forma para que ele tenha autonomia e liberdade. Ou seja, para que aquilo que ele aprenda, ele carregue para si de modo que possa passar o tempo que for, onde quer que ele esteja, que ele vai continuar aplicando aqueles conhecimentos que ele adquiriu sobre sustentabilidade, sobre essa educação ambiental, porque isso vai se tornar um estilo de vida para ele. Ou seja, vai ser algo, como eu estava falando, que não é dificultoso, não é penoso, mas a pessoa passa a fazer aquilo como algo normal do seu cotidiano. E já na educação tradicional ela vai visar mais a questão da teoria, da disciplina. É como o aluno, a pessoa tem que estudar para fazer uma prova. Ela vai pegar aquele conhecimento somente para aplicar ali, né, para uma avaliação, algo do tipo, mas às vezes, com o passar do tempo, acaba esquecendo. E aqui eu trouxe para vocês também, para a gente discutir um pouco os pontos chaves para a implementação da educação ambiental. Eu trouxe 8 pontos aqui. Um dos principais, o primeiro, a gente tem a interdisciplinariedade. A gente percebe que na educação brasileira, pelo menos, a gente percebe que muitas vezes falta um pouco disso. Por quê? Porque as temáticas ambientais, muitas das vezes, elas são tratadas apenas em datas comemorativas, como o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Árvore, o Dia da Água, do planeta, enfim, nesses temas, em datas específicas, ao invés de ser trabalhado continuamente. E também nessa questão de interdisciplinariedade, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas a interdisciplinariedade, ela vai estar agregando conhecimento de diversas áreas diferentes. Por exemplo, né, a gente tem disciplinas de português, matemática, biologia, entre outras. Ou seja, a gente vai pegar um pouco do conhecimento sobre o assunto de cada uma disciplina dessa, elas vão estar trabalhando juntas, de maneira interdisciplinar, para que surja um novo conhecimento a respeito do tema, né, da temática, de forma que esse conhecimento ele vai ser muito mais abrangente, muito mais significativo, e você vai conseguir ver a aplicação do conhecimento dessas diversas áreas dentro daquele contexto. Então, isso aumenta, expande o conhecimento das pessoas. Como segundo ponto, a gente tem a sensibilização, que vai levar à reflexão. Quando a gente trabalha com a educação ambiental, a gente busca sensibilizar as pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa ela se sensibiliza com aquilo que está sendo repassado para ela, que está diante dela, isso vai levar a uma reflexão. E a partir do momento que o ser humano reflete sobre aquilo, pensa sobre aquilo, é algo que vai estar incomodando e vai fazer com que ele haja, né? Vai levar a uma ação a partir do mesmo. Então, o que a gente precisa disso? Sensibilizar para levar a uma reflexão, para fazer com que as pessoas hajam, tenham atitudes, tenham ações que sejam favoráveis à proteção do meio ambiente. Em seguida, nós temos a vivência do educando, integrar a sociedade à natureza e associação teórico-prático. Essas três, elas estão ligadas. É muito importante fazer com que as pessoas, elas comecem a pensar em tudo integrado. A sociedade, ela depende da natureza, tudo é um ciclo. Então, é como a gente costuma dizer, né? A floresta, a mata, ela tem um valor econômico muito maior em pé do que desmatada, né? Derrubada. Então, a gente tem que entender, tem que fazer com que as pessoas elas tenham convivência. Ou seja, por isso que é importante, além da teoria que a gente vê, o conhecimento que a gente adquire, é muito importante a gente fazer ações práticas, que a gente
comece a ter esse sentimento de pertencimento, de estar ligado ao meio, para que a gente possa estar tendo essa conscientização e essas mudanças no estilo de vida. E a associação teórico-prática, como eu mencionei também anteriormente, é muito importante. Como sexto ponto, a gente tem a abordagem local e a global. É muito importante, principalmente na questão ambiental, a gente pensar a nível local, primeiramente, porque as mudanças, quando elas ocorrem a nível local, elas vão começando a acontecer também num nível maior, né, podendo chegar no global. Porque a gente também tem que pensar em soluções que a gente consiga solucionar os problemas que a gente vivencia no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente aqui no semiárido, a gente no Nordeste, a gente pode ter um determinado tipo de dificuldade, algum tipo de problema que não vai ser o mesmo daqueles que vivem lá no Sul. Então, uma ação, um projeto que possa ter funcionado naquela região pode não ser efetivo para a gente aqui no Nordeste. Por quê? Porque são lugares diferentes, são situações diferentes, o contexto, vegetação, entre outras variáveis que vão ser diferentes. E aí uma solução, um projeto que dê certo para lá, pode não dar certo para cá. Então, por isso é muito importante, porque quando a gente se conscientiza, a gente também passa a ter também passa a ser criativo, digamos assim, para estar criando soluções que vão melhorar a nossa situação local a nível de meio ambiente. Ponto 7, a gente tem projeto permanente. E ponto 8, planejamento participativo e a avaliação do projeto. É muito importante quando a gente cria esses projetos ambientais, né, que vão estar ajudando nessa questão do meio ambiente, que sejam projetos que eles tenham continuidade, que eles sejam participativos, que toda a comunidade ela possa estar envolvida, e também que haja mecanismos de estar avaliando o projeto para saber onde pode estar sendo melhorado, para que ele não venha parar, para que ele não venha estagnar, mas que ele tenha uma continuação e assim ele possa estar realmente fazendo efeito e atingindo o objetivo dele, né? Porque o ideal não é criar uma disciplina específica de educação ambiental. A gente sabe que a temática de meio ambiente, ela é muito abrangente. Então, quando a gente limita essa temática tão importante, tão ampla para ser trabalhada em uma disciplina, a gente vai estar limitando ela. E ao limitar ela, a gente vai estar deixando de fora determinados aspectos muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, também há aquele conflito e aquele medo, né? De que se não tornarmos a educação ambiental uma disciplina, ela não tenha o seu devido reconhecimento. Então, é algo bem problemático, né? Mas essa é a verdade. O meio ambiente, a temática do meio ambiente, recursos naturais, a natureza em si, ela é muito ampla, ela é muito complexa, e ela abrange tantas fontes de conhecimentos diferentes que para enquadrar ela numa disciplina seria muito complicado e sairia perdendo também. Essa educação ambiental ela não seria completa como ela realmente deveria ser. Vamos lá, gestão ambiental na escola consiste em um conjunto de medidas e procedimentos que permite identificar problemas ambientais que são gerados pelas atividades da instituição, como a poluição e o desperdício, e rever critérios de atuação, que são as normas e diretrizes que estão incorporando novas práticas capazes de reduzir ou eliminar danos ao meio ambiente. Então, a gestão ambiental,
ela serve para estar ajudando a melhorar a situação da melhor forma possível, né, para o meio ambiente. E aqui nessa descrição a gente vê alguns passos que são muito importantes para que isso ocorra, né, para a gente fazer essa gestão ambiental. Então, é muito importante que a gente faça a identificação dos problemas que estão ocorrendo naquele local, seja na instituição, seja na comunidade. Em seguida, a gente fazer a reflexão do que está causando isso e está revendo os critérios de atuação, ou seja, o que é que dá para ser mudado para melhorar essa situação, o que é que pode estar sendo substituído, as ações que podem ser tomadas, e, a partir disso, incorporar novas práticas que sejam capazes de eliminar esses danos, ou pelo menos amenizar. Então, por isso é importante que a gente capacite as pessoas para que sejam cidadãos com uma consciência sobre sustentabilidade crítica. A pessoa precisa ser crítico, analisar as coisas, analisar, constatar um problema, mas também ser capaz, a partir daquilo, de buscar uma mudança, buscar soluções para estar tentando amenizar esses danos que são causados. Porque hoje nós somos uma espécie, né, a espécie dominante da Terra, e nós temos nos transformados em uma praga, devido tanto ao nosso comportamento, né, predatório, egoísta, de certa forma imediatista, né, a gente quer tudo para já, para agora, e sempre mais. Então, são mudanças que a gente precisa para já, para logo, para ontem, né, e é algo que está tão na cara, é algo que está nos atingindo constantemente, mas muitas pessoas ainda resistem, né, a essas mudanças e a tentar ser um ser humano melhor. Eu faço também essa pergunta: será que estaria a escola cumprindo o seu papel em relação às novas demandas sociais e principalmente ambientais? E aí, com base, né, nas nossas experiências, tanto no ensino privado como especialmente, né, no público, acredita-se que a escola, enquanto uma instituição social, ela permanece presa a esses problemas de ordem estrutural que são legitimados pela ineficiência, né, das leis vigentes, infelizmente. Bom, aqui a gente tem a importância dessa gestão ambiental nas escolas, porque durante muito tempo foram preocupações, né, do ser humano o quanto produzir e para quem se deve produzir, mas como uma nova necessidade aparece o como produzir, mas que ele pode também estar sendo traduzido como até onde se deve produzir. E esse redirecionamento, ele se constitui, né, como um rearranjo das posturas que estão frente a esse quadro de degradação ambiental. E a gestão ambiental na escola, ela deve buscar novos valores culturais que estejam traduzidos em ferramentas teóricas e ações práticas. Com relação à educação ambiental, eu vou sempre bater nessa tecla. É muito importante que ambas estejam relacionadas durante esse processo de aprendizagem, né? Que são as ferramentas teóricas e as ações práticas. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas o Ceará, ele tem o PIACE, que é o Programa de Educação Ambiental do Ceará. E o Programa de Educação Ambiental do Ceará, ele foi construído de maneira coletiva, onde os atores, né, de diferentes municípios, eles estiveram identificando a situação atual, né, o estágio das condições ambientais, e a partir disso, refletindo sobre isso, e com um compromisso, né, também com o lugar, com o Estado, eles sugeriram algumas estratégias e criaram algumas ações
nesse programa de educação ambiental, e se tornaram também, né, de certa maneira, corresponsáveis para transformá-las em realidade. É missão também do PIACE, está contribuindo para capacitar a população cearense em matérias ambientais, ou seja, sob a ótica tanto da interdisciplinariedade, que eu estava comentando com vocês, buscando, né, a compreensão do todo, a partir do conhecimento dessas inter-relações entre as partes, ou seja, esse programa também, ele tenta fazer com que qualquer pessoa, qualquer cidadão consiga compreender isso e a importância dessas inter-relações entre as partes, os conhecimentos de diversas áreas. E é fundamental que essas ações, elas desenvolvam o espírito crítico e criativo da população, que era o que a gente estava comentando também, porque assim vai haver o aperfeiçoamento das inter-relações entre diferentes níveis e vai estar contribuindo para um ambiente que seja sadio, exuberante, né, acolhedor, e sendo esse também um dos principais e provavelmente o grande desafio do PIACE. E o PIACE tem como objetivo contribuir para a formação da cidadania, de modo que todo cearense, né, ele esteja consciente dos seus direitos e deveres, ou seja, criando nesses cidadãos essa sustentabilidade crítica, essa consciência, essa criticidade, e contribuir para a apropriação social dos recursos naturais. A partir disso, a pessoa se apropriar, né? Ter aquele sentimento de pertencimento, de querer cuidar, de preservar. Visando, né, promover o acesso às riquezas básicas para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades produtivas e também a satisfação das necessidades humanas que sejam não materiais, né? A gente também tem como um dos objetivos contribuir para o exercício da participação e também da construção coletiva de uma alternativa de desenvolvimento mais justa e igualitária para o povo cearense. E, por último, e não menos importante, estimular também a solidariedade e a integração entre os municípios, os estados e também as regiões. Ou seja, como a gente estava falando, quando há essas inter-relações, interdisciplinariedades, todo mundo sai ganhando, porque são conhecimentos que são transmitidos, são aprendidos, algo deu certo aqui, a gente, como são municípios próximos, pode dar certo ali, então é algo para trazer um melhoramento geral. Educação ambiental nos planos curriculares escolares. No Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, conhecidos como PCNs, eles norteiam as práticas educativas que visam a implementação da educação ambiental no ensino. E esses PCNs, eles explicam que a questão ambiental ela deve ser trabalhada de forma contínua, sistemática, abrangente e integrada. E ela, ou seja, ela não tem que ser trabalhada como áreas ou disciplinas separadamente, porque isso acaba limitando muito e restringindo todo o potencial do conhecimento, né? Então, o currículo escolar, baseado em disciplinas, como eu falei, eles fixam a causa, um isolamento do conhecimento e acaba reduzindo a educação ambiental a uma mera transmissão de informação, né, sobre o meio ambiente, nada muito aprofundado. E a educação ambiental, ela esbarra em muitos problemas na tentativa de inserção no currículo escolar, né, porque grande parte das escolas brasileiras, elas não têm um projeto educativo que contemple a problemática ambiental, e assim ela não pode oferecer aos professores as condições propícias necessárias para estar trabalhando coletivamente e de forma integrada. Muitas vezes nas escolas, essa temática de meio ambiente, ela é trabalhada em disciplinas que tenham uma afinidade maior,
mas que não são exclusivas, né? Como geologia, ciências, geografia, história, essas coisas. Mas é muito importante capacitar os professores também de outras áreas, como matemática, química, português, para que eles saibam como trabalhar a educação ambiental, né, a temática de meio ambiente, e como cada uma dessas disciplinas pode estar contribuindo para esse conhecimento, ou seja, integrar todos esses conhecimentos. É isso que é a interdisciplinariedade. Todo mundo trabalhar junto em prol da construção de um conhecimento que seja muito mais abrangente. Então, as orientações dos PCNs é que a educação ambiental ela deve ser trabalhada de modo transversal, ou seja, a interdisciplinariedade ela está inclusa nesse termo de transversalidade. A interdisciplinariedade, como eu estava falando, ela vai estar integrando essas diferentes áreas, e a transversalidade, ela vai estar ultrapassando, digamos que, muros. Por exemplo, em vez daquele conhecimento ficar ali só no âmbito escolar, aquele conhecimento vai estar ultrapassando os muros da instituição, vai estar impactando positivamente a comunidade, a coletividade. Então, esse é o principal objetivo, porque a gente vai estar capacitando as pessoas para que esse conhecimento ele venha a ser aplicado onde quer que essas pessoas chegam, onde quer que ela esteja inserida em uma comunidade. A educação ambiental também tem que ser trabalhada de forma contínua e permanente em todas as disciplinas. E a educação ambiental, ela deve proporcionar ao estudante que ele vivencie o meio ambiente e não que ele veja como algo distante da sua realidade. Por isso que é muito importante as práticas, fazer essa relação entre teoria, conteúdo e as vivências, as práticas, para ter esse contato. Então, o currículo escolar ele precisa ser adequado, se adequar para que a educação ambiental ela deixe de ser um conteúdo que seja aplicado apenas, como eu falei, em datas comemorativas ou em projetos de curto prazo e que elas venham se efetivar como uma prática permanente na escola e que assim possa estar alcançando o mesmo status das disciplinas ditas científicas. E que essas ações sejam adotadas pela instituição de uma forma geral, e não, por exemplo, se for numa escola, né? Eu estou falando muito desse exemplo de escola. Por exemplo, se for numa escola, não é ser trabalhado somente com os alunos, mas que esses projetos, essas ações envolvam desde os professores, o pessoal da secretaria, diretoria, a tia da limpeza, todo mundo de uma forma geral, para que todos deem o exemplo também. Eu agradeço. A gente conclui aqui a nossa apresentação. O intuito dessa palestra, dessa ação de extensão que a gente realizou hoje, foi devido à disciplina de gestão de recursos hídricos, que a gente participa, e eu espero que a gente possa ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês, que a gente possa ter agregado